Oi, pessoal. Sérgio Moro é o super-ministro da Justiça. O que isso significa? Qual é o impacto político da que me parece ser agora a decisão mais forte, mais contundente de Jair Bolsonaro como presidente? Em primeiro lugar, é extraordinariamente positivo do ponto de vista de Jair Bolsonaro, porque à popularidade de Bolsonaro se acrescenta agora a extraordinária popularidade de Sérgio Moro, o juiz que, com exceção daqueles perseguidos pela Lava Jato, tem sido uma das figuras mais expressivas da política brasileira e isso não é de hoje. É uma decisão política, nesse ponto de vista, muito positiva da perspectiva do Bolsonaro. É uma decisão política também com algum impacto internacional positivo. Bolsonaro tem sido muito hostilizado pela imprensa internacional, não vou discutir agora se isso é justo ou injusto, eu quero só registrar esse fato, é um fato que não podemos ignorar. Porém, Sérgio Moro é o contrário. Sérgio Moro tem sido agraciado com prêmios e elogiado, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, como uma personalidade importantíssima no combate à corrupção e como muita gente, com razão aliás, liga a corrupção à permanência da pobreza, Moro é encarado como alguém que, combatendo a corrupção, também combate desigualdade social e pobreza. Portanto, principalmente o mundo acadêmico europeu e americano, que tem sido muito crítico a Bolsonaro, agora terá de pensar duas vezes. A proximidade entre Moro e Bolsonaro torna um pouco mais difícil algumas das argumentações que se fazem a respeito do novo presidente brasileiro. Qual é agora o risco? O risco principal está com Sérgio Moro. Em primeiro lugar, porque a linguagem política é uma linguagem diferente da linguagem jurídica. Sérgio Moro vai ter que aprender um outro tipo de atuação, um outro tipo de posicionamento em relação a vários assuntos. Começa que ele está obedecendo alguém do executivo. Ele não é mais o dono, digamos assim, da própria agenda dele dentro do que ele até agora exercia, um juiz de primeira instância. A outra questão, que não é absolutamente irrelevante, merece ser considerada aqui sim, é a parcialidade que se atribui a decisões antigas do então juiz Sérgio Moro, que será agora o super-ministro da Justiça. É normal que isso aconteça, pois a Lava Jato não pode ser encarada no Brasil simplesmente como uma ação levada a cabo por aqueles entes, por nós brasileiros imbuídos, para procurar justiça, vem daí a palavra procurador, para investigar os ilícitos encontrados, é o que faz o delegado da Polícia Federal, e depois, encontrados os suspeitos de práticas ilícitas, eles comparecem perante um juiz que os julga através de um processo ou absolve ou pune e os condena. É isso que fazia o juiz Sérgio Moro. A Lava Jato é muito mais do que isso, embora seja isso também. Ela é uma grande expressão de insatisfação e de indignação populares e isto levou a Lava Jato a uma projeção muito maior do que simplesmente ela colocar na cadeia quem deveria ir para a cadeia. Há uma longa discussão no Brasil em que medida a Lava Jato, em alguns pontos, foi muito adiante do que a lei permitiria e particularmente a Constituição. Mas isso me parece que são águas passadas. Por mais interessante, própria e, digamos, coerente que seja uma discussão a respeito desses aspectos, do ponto de vista político, a Lava Jato obteve sim uma enorme projeção, o que é diferente de dizer que ela tenha sido montada para fins políticos. O que eu gostaria de registrar é que as consequências políticas da Lava Jato, nem todas elas muito agradáveis, pois ela considerou praticamente todos os políticos farinha do mesmo saco e tornou até um bocado difícil a diferenciação entre políticos e há entre eles também gente boa, gente que acabou sendo considerada simplesmente por ser político uma figura desprezível. Este é um aspecto político da Lava Jato, uma consequência talvez não intencional. Outras consequências não intencionais da Lava Jato, e o Sérgio Moro como um dos seus principais expoentes, foi exatamente projetar essas figuras, a figura dos procuradores, dos delegados e do Sérgio Moro, digamos, num palco político que eu não sei, talvez seja apenas um interesse acadêmico, mas eu gostaria realmente de saber se desde o início era o que eles queriam. Me parece que não. Me parece que Sérgio Moro buscou agora a política depois de tudo o que aconteceu e levando em consideração que
tecnicamente falando, a Lava Jato está chegando, não ao fim, mas o que ela tinha de produzir de grandes resultados provavelmente são acontecimentos já um pouco mais para trás. Qual é o grande desafio de Sérgio Moro? E me parece, disse isso inicialmente a vocês, que é quem corre os maiores riscos ao aceitar essa nomeação como ministro. Uma coisa é a Lava Jato, a outra é segurança pública. A Lava Jato está sim ao alcance dele, dos procuradores, dos delegados, de uma certa abrangência. A questão de segurança pública e de criminalidade no Brasil é muito mais ampla do que o combate à corrupção. O combate à corrupção é importante, não há a menor dúvida, não vamos perder tempo com isso. Resolver as taxas assombrosamente negativas de criminalidade no Brasil, isto é outra tarefa. Segurança pública, além do mais, é uma função, sobretudo, estadual. Quem manda na polícia são os governadores. Por mais que um Ministério da Segurança Pública, que estará dentro do Ministério da Justiça, portanto, sob a batuta de Sérgio Moro, tenha alguns poderes, de fato é no âmbito estadual que se dá, em primeiro lugar, o combate à criminalidade, inclusive grande parte da criminalidade pesada. Embaixo do ministro da Justiça está também a Polícia Federal, e a nomeação dos superintendentes da Polícia Federal costuma ser não apenas uma questão técnica, qualquer um que trabalhou no Ministério da Justiça vai confirmar o que eu estou dizendo, mas continua sendo também uma questão política, sobretudo pela importância que os superintendentes regionais têm em determinadas localidades. Então, voltando ao fio do meu argumento, segurança pública é uma esfera muito mais abrangente do que a esfera da corrupção, onde Sérgio Moro conquistou tantos méritos. Há um outro aspecto que eu gostaria de mencionar a vocês aqui, e é o fato de que Sérgio Moro e os procuradores são leitores de história. Boa parte da inspiração deles, boa parte das lições que eles aprenderam, vieram do estudo do que aconteceu na Itália, um pouco mais de 20 anos atrás, quando juízes e procuradores corajosos se dedicaram a perseguir políticos corruptos. Acabaram sendo derrotados pelo sistema político, por uma razão simples. E isso foi uma lição importante que a gente vê agora traduzida, me parece, neste gesto do Sérgio Moro de aceitar um cargo como esse dentro do executivo, dentro do sistema político. Qual era a conclusão de procuradores e do próprio Sérgio Moro? Que as sociedades, por exemplo, como a brasileira, elas não têm condições de se defender sozinhas daquilo que o Moro e daquilo que os procuradores identificaram como um amplo sistema de corrupção, que está localizado e enraizado no sistema político e que, portanto, se os políticos forem deixados a si mesmos, eles vão acabar se articulando, fora legislarem em causa própria, e derrotarão uma campanha anticorrupção que tem como principal alvo, exatamente, e aí é delicado, não só os políticos, mas o sistema político em si. Vem daí a conclusão dos procuradores e do Moro, e essa conclusão ela não é explícita, isso que eu gostaria que ficasse claro aqui nesse vídeo a vocês, não é uma conclusão explícita, mas ela está implícita na incapacidade de políticos e da política de se reorientarem, de se regenerarem. É esta, me parece, a maior amplitude desse fato bastante significativo de Sérgio Moro ter topado ser o super-ministro da Justiça do governo brasileiro sob Jair Bolsonaro. Me parece que eles se convenceram que é melhor tentar entrar na política e mudar a política de dentro para fora do que simplesmente destruí-la de fora para dentro. Se for assim, nós temos sim algo quase revolucionário acontecendo, porque é a constatação de que fora da política não há resposta para os nossos problemas. Vamos ver como é que Sérgio Moro se dá. A linguagem da política é uma linguagem diferente do judiciário, para que as pessoas não se confundam. Sérgio Moro, ministro da Justiça, não manda no judiciário. O presidente do judiciário ou o terceiro poder, executivo, legislativo, judiciário, é o presidente do Supremo. Sérgio Moro é agora um executivo e será medido pelo sucesso que puder obter. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.